do primeiro estado do homem depois da morte. Há 3 estados porque o homem passa depois da morte antes de entrar no céu ou no inferno. O primeiro estado é o estado dos seus exteriores, o segundo é o estado dos seus interiores e o terceiro é o estado de sua preparação. O homem passa por esses estados no mundo dos espíritos. Há, porém, alguns que não passam por eles, mas são logo depois da morte elevados ao céu ou precipitados no inferno. Os que são logo elevados ao céu são os que foram regenerados e, por conseguinte, preparados no mundo para o céu. Aqueles que foram regenerados e preparados de tal sorte que somente têm de rejeitar as impurezas naturais com o corpo, esses são logo elevados pelos anjos ao céu. Vi alguns que foram elevados 1 hora depois da morte. Aqueles, porém, que foram interiormente maus e exteriormente bons na aparência, de modo que encheram a sua malignidade com fraudes e empregaram a bondade como meio para enganar, são logo lançados no inferno. Vi alguns destes serem lançados no inferno logo depois da morte. Um, que era excessivamente astucioso, foi lançado de cabeça para baixo e pés para cima, e outros de diferentes modos. Há também alguns que, imediatamente após a morte, são precipitados em cavernas e assim separados dos que estão no mundo dos espíritos, e são dali retirados e repostos de vez em quando. São aqueles que, sob um pretexto civil, agiram maldosamente com o próximo. Mas uns e outros são em pequeno número relativamente aos que são retidos no mundo dos espíritos e aí são preparados segundo a ordem divina, ou para o céu ou para o inferno. Quanto ao que se refere ao primeiro estado, que é o estado dos exteriores, é aquele em que o homem vem logo depois da morte. Cada homem, quanto a seu espírito, tem exteriores e interiores. Os exteriores do espírito são aquilo pelo qual este acomoda o corpo do homem no mundo, mormente a face, a linguagem e os gestos, a consociação com os outros. Mas os interiores do espírito são as coisas que pertencem à sua própria vontade e, por consequência, ao seu pensamento, as quais são raramente manifestas pela face, pela linguagem e pelo gesto, porque desde a infância o homem se habitua a testemunhar amizade, benevolência e sinceridade e a ocultar os pensamentos de sua própria vontade. Por isso, vive por hábito uma vida moral e civil nos externos, seja ele qual for nos internos. Por esse hábito, resulta que o homem conhece com dificuldade seus interiores e também não lhes presta atenção. O primeiro estado do homem depois da morte é semelhante ao seu estado no mundo, porque então ele está igualmente nos externos. Ele tem semelhante face, semelhante linguagem e semelhante caráter. Assim, uma semelhante vida moral e civil. Daí vem que, então, ele não pode deixar de crer que ainda está no mundo, se não prestar atenção aos objetos que o cercam e às coisas que foram ditas pelos anjos quando ele foi ressuscitado, ou seja, que ele agora é um espírito. Número 450. Assim, uma vida é continuada em outra vida e a morte é apenas uma passagem. Como tal é o espírito do homem noviço, ao sair da vida no mundo, resulta então que ele é reconhecido pelos amigos e por aqueles que tinha conhecido no mundo, porque os espíritos percebem isto não só pela sua face e linguagem,
como também pela esfera de sua vida quando se aproximam. Na outra vida, quando alguém pensa em um outro, também sua face é representada no pensamento junto com muitas coisas que pertencem à sua vida. E quando isso acontece, o outro se torna presente, como se tivesse sido atraído e chamado. Tal sucede no mundo espiritual porque os pensamentos ali são comunicados e porque não há espaço como no mundo natural. Ver números 191 a 199. Daí é que todos, quando entram na outra vida, são reconhecidos por seus amigos, parentes e seus simples conhecidos, e também conversam entre si e em seguida são consociados segundo as amizades no mundo. Ouvi várias vezes muitos dos que vieram do mundo alegrarem-se vendo outra vez seus amigos, e os seus amigos, por sua vez, se alegrarem vendo-os vir ao seu encontro. É coisa muito comum ver-se um cônjuge encontrar-se com o outro e se congratularem mutuamente. Eles ficam mesmo juntos por mais ou menos tempo, conforme o prazer da coabitação no mundo. Mas, se não foram unidos por um amor verdadeiramente conjugal, que é a conjunção das mentes por um amor celeste, eles se separam depois de algum tempo. Mas se as mentes dos cônjuges estiveram em oposição, e se interiormente eles tinham tido aversão um pelo outro, eles rompem-se em inimizades abertas e algumas vezes combatem entre si. Contudo, eles não são separados antes de entrarem no segundo estado, de que se tratará no artigo seguinte. Como a vida dos espíritos recém-chegados não é diferente da sua vida no mundo natural, e como eles nada sabem do estado de sua vida depois da morte, nem coisa alguma do céu e do inferno, além das que eles aprenderam pelo sentido literal da palavra e pela prédica tirada deste sentido, resulta que, depois de se admirarem, de se achar no corpo e de gozar de todos os sentidos que tinham no mundo, e de ver coisas semelhantes às do mundo, eles experimentam o desejo de saber como é o céu e como é o inferno, e onde se acham um e outro. Eles são, por conseguinte, instruídos pelos amigos a respeito do estado da vida eterna, e também são conduzidos a vários lugares e a diversas comunidades, e alguns para cidades e também para jardins e paraísos, e a maioria das vezes para pontos magníficos, porque isto agrada os externos nos quais estão. Eles são algumas vezes repostos nos pensamentos que tiveram na vida do corpo sobre o estado de sua alma depois da morte, e sobre o céu e o inferno, e isto até que eles se indignem de sua completa ignorância sobre tais coisas e também da ignorância da Igreja. Quase todos desejam saber se irão para o céu. Muitos deles creem que para lá irão porque tiveram uma vida moral e civil no mundo, não considerando que os maus e os bons têm uma semelhante vida nos externos, fazem igualmente bem aos outros, frequentam igualmente os templos, escutam prédicas e oram, ignorando absolutamente que os atos externos e as coisas externas do culto nada fazem, mas o que faz alguma coisa são os internos de que procedem os externos. Entre alguns milhares há apenas um que saiba o que são os internos, e que é nos internos que há para o homem o céu e a Igreja. E menos ainda sabem que os atos externos são tais quais são as intenções e os pensamentos, e que nas intenções e nos pensamentos
há o amor e a fé pelos quais eles existem. E quando são instruídos, eles não compreendem que pensar e querer fazem alguma coisa, mas, segundo eles, o que faz alguma coisa é somente falar e agir. Tal é a maior parte dos que hoje partem do mundo cristão e vêm para a outra vida. Tais indivíduos são, contudo, examinados com atenção pelos bons espíritos, a fim de descobrirem quais eles são, e isto por vários modos, porque, nesse primeiro estado, os maus pronunciam verdades e praticam bens do mesmo modo que os bons. E assim sucede pela razão acima referida, que, como os bons, eles viveram moralmente na forma externa, porque estavam sujeitos a governos e sob o império das leis. E, por essa vida moral, eles adquiriram uma reputação de justiça e de sinceridade, captaram os espíritos e assim se elevaram às honras e se enriqueceram. Mas os maus espíritos se distinguem dos bons principalmente porque os maus dirigem avidamente sua atenção para o que diz respeito às coisas externas e pouco às coisas internas, que são as verdades e os bens da Igreja e do céu. É verdade que eles as ouvem, mas não com atenção e prazer. Eles são também reconhecidos pelo fato de se voltarem frequentemente para certas direções e, quando são deixados a si mesmos, vão pelos caminhos que para lá se dirigem. Pela conversão para tais direções e pela progressão pelos caminhos, se conhece qual é o amor que os conduz. Todos os espíritos que chegam do mundo estão em ligação com alguma sociedade no céu ou com alguma sociedade no inferno, mas somente quanto aos interiores. Mas os interiores não se manifestam a pessoa alguma enquanto os espíritos estão nos exteriores, porque os externos cobrem e escondem os internos, principalmente nos que estão no mal interior. Depois, porém, eles aparecem manifestamente quando entram no segundo estado, porque então os seus interiores são abertos e os seus exteriores são entorpecidos. Este primeiro estado do homem depois da morte dura para uns alguns dias, para outros alguns meses e para outros um ano, e raras vezes além disso. Para cada um com diferença, segundo a concordância e a discordância com os exteriores, porque em cada um os exteriores e os interiores devem fazer um e corresponder. A ninguém é permitido, no mundo espiritual, pensar e querer de um modo e falar e agir de outro modo. Lá, cada um deve ser a efígie de sua afeição ou de seu amor. Nos exteriores, qual ele é nos interiores. Por isso, os exteriores do espírito são primeiro desvendados e reintegrados na ordem, para servirem de plano correspondente aos interiores.